E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, você vem aqui nos comentários desse vídeo e deixa uma outra pergunta que eu vou responder na semana que vem, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim da humanidade. Então desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas e também para deixar a sua pergunta para a semana que vem. Lembrando que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta. Nele você encontra tudo que envolve esse universo do futebol, são notícias, estatísticas, dados de transferências, vídeos e agora também transmissão de jogos ao vivo, especialmente campeonato alemão e campeonato francês. E o melhor de tudo é que o OneFootball é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo, beleza? Começo com a pergunta do Coach Hyson. Caso o Cruzeiro não suba, você acha que o Filipão faria uma montagem de elenco com cara de Série B ou faria uma montagem de elenco voltada para um planejamento a longo tempo? Coach Hyson, obrigado pela pergunta. O histórico do Filipão fala por si. Ele não é um técnico que volta o seu trabalho para desenvolver jogadores ou pensando a médio e longo prazo. Ele é um técnico que pensa nessa temporada, mais especificamente, né? Como ele até já falou em uma entrevista aqui no Cruzeiro. Ele monta o time pensando no próximo jogo. Então não é um técnico que vai privilegiar jogador jovem, pensando que esse cara vai desenvolver e gerar dinheiro para o clube. Não, ele pensa no trabalho dele em obter resultado imediato, e isso pode ser até importante para o Cruzeiro no momento, embora não seja o ideal quando a gente pensa no futuro da instituição, que hoje está muito comprometido. É claro que o Cruzeiro precisa se recuperar dentro de campo, se acertar, conseguir fazer uma campanha de acesso, que nesse momento é de fato muito improvável, mas ainda assim o Cruzeiro precisa também se recuperar financeiramente, e a melhor forma de fazer dinheiro no futebol é revelando jogador e vendendo bem esses atletas. O Cruzeiro revelou alguns nos últimos anos, vendeu muito mal, até por isso a gente segue nesse buraco. Então quando a gente pensa no futuro da instituição, o Filipão não é o nome mais indicado, embora eu concorde que hoje ele parece ser a melhor opção disponível aí, até porque vários treinadores recusaram o Cruzeiro, né? O momento é muito conturbado e acho que o Filipão poderá sim fazer um bom trabalho, mas ele é um cara que sempre pensa a curto prazo, e se for ele que montar o elenco pro ano que vem, seja na Série A ou na Série B, ele vai montar um elenco muito talhado em ser competitivo, em obter sucesso nessa temporada 2021, e no futuro se resolve. O Johnny Marcos Faria pergunta: na sua opinião, a administração do Gilvan foi tão danosa ao clube quanto a da quadrilha Itair Machado e Wagner Pires? Pelas dívidas que hoje prejudicam o clube, gerando várias punições na FIFA? Johnny, obrigado pela pergunta. Eu acho que ambas foram muito danosas ao clube sim, mas tem diferenças essenciais. Por exemplo, na época do Gilvan, até hoje ninguém apareceu com uma prova sequer de que tenha ocorrido o quê? Corrupção, de que os caras tenham de fato tirado dinheiro do clube para benefício próprio. Mas o que a gente pode afirmar sem a menor dúvida é que foi uma gestão porca, incompetente e que causa muitos problemas pra gente até hoje. E fazendo uma análise fria, quem é desonesto e quem é incompetente da mesma forma tá atrapalhando o clube, né? Então eu não chegaria a dizer que é igualmente nociva ou danosa simplesmente porque o volume de grana, né, que foi movimentado nessas últimas gestões, o prejuízo da época Wagner e Itair acabou sendo muito maior do que em qualquer momento da era Gilvan. E muitas das dívidas que estão estourando agora, elas deveriam ou poderiam ter sido pagas na época do Wagner Pires. Isso não é de forma nenhuma passar pano pro Gilvan, que foi um péssimo presidente, um completo irresponsável que simplesmente saiu dando calote em todo mundo, mas é fato também que a direção seguinte teve grana, teve oportunidade de pagar as dívidas e não quis pagar. Eles não quiseram pagar as dívidas justamente porque pagar dívida não dá mídia, né? O que dá mídia é o quê? Contratar jogador de renome, é pagar salário alto, inclusive tem muitas suspeitas e algumas provas de que eles também tiraram dinheiro do clube, né? Então eu acho que se a gente quiser jogar ali na ponta da caneta, a gestão do Wagner ela foi pior, mas a do Gilvan também causou muito prejuízo pro Cruzeiro e tá dando problema até hoje. O João Grilo pergunta: você acredita que o substituto do Fábio esteja mesmo na base? Não seria melhor contratar um goleiro que já se provou? Depois da saída do Brazão, não tenho tanta segurança nos goleiros que aqui estão. João Grilo, obrigado pela pergunta. Eu acho que o substituto do Fábio ele já está no Cruzeiro sim, tá? E eu acho que é o Lucas França. E aí quando a gente fala assim, o substituto está na base,
o Lucas França não é da base há quase 5 anos. Ele já é um goleiro profissional há algum tempo, passou pelo Ceará, passou pelo futebol português, já jogou aqui no profissional do Cruzeiro também. Então eu acho que a gente não deve tratar o Lucas França hoje como um goleiro de base, porque ele já é um profissional consolidado. A questão é que ele ainda não teve muitas oportunidades de jogar, mas eu acho ele um goleiro muito bom e acredito que é sim o nome certo para ser o substituto do Fábio. Tem o Vitor Eudes, que também já está com seus 22 anos, né? Fez a estreia profissional nessa temporada. E isso é uma coisa que eu acho até que precisaria ser mudada no futebol brasileiro, é porque os clubes demoram muito a dar oportunidade para o goleiro. É muito raro você ver um goleiro na faixa de 20 anos estar jogando. Ele fica muito tempo no banco até começar a jogar. E isso aconteceu com o próprio Fábio há coisa de 20 anos atrás. Ele é um cara que simplesmente estava ali na reserva do Cruzeiro, mas não tinha oportunidade de jogar. Então eu acho que isso é uma coisa que deveria ser mudada, e até pela nossa crise financeira, eu não pensaria em contratar um goleiro, até porque goleiro bom custa caro, e eu acho que os goleiros que a gente forma, eles são capazes aí de substituir muito bem essa situação do Fábio no gol, sim. E o meu preferido nesse momento para ser o futuro camisa 1 do Cruzeiro é o Lucas França, pelo que eu vi ele jogando na base, onde inclusive ele me impressionava muito mais que o próprio Gabriel Brazão, que eu achava muito inseguro jogando no sub-20 do Cruzeiro, tá? Então eu acho que ele, por já ter também uma rodagem no futebol, é o cara certo para ser o substituto do Fábio. Se vai dar certo ou não, é só o tempo e os jogos que vão dizer. Mas eu acho que é um goleiro tecnicamente muito bom, que tem todos aí os recursos necessários para ser o futuro camisa 1 do nosso clube. O Adalto Erickson pergunta: as boas atuações do Manuel justificam uma renovação do seu contrato, mesmo que seja por mais um ano, seja para disputar a Série A ou Série B? Adalto, obrigado pela pergunta. Eu acho que sim, o Manuel tem jogado muito bem nessa temporada, desde que voltou do empréstimo ao futebol turco, e além de ser um bom zagueiro, ele tem sido de fato um líder da equipe em campo, né? Ele está jogando muito bem. O Manuel tem contrato com a gente até meados do ano que vem, se eu não me engano 30 de junho de 2021, e teria que negociar aí uma renovação para ficar na próxima temporada. A questão é, o Manuel ganha um salário bem acima do teto, né? Dizem inclusive que o Manuel tinha um salário de 500 mil reais. E para continuar no Cruzeiro, certamente o Manuel terá que fazer uma redução nessa pedida salarial, né? É claro que ninguém vai deixar de ganhar 500 mil para passar a ganhar 150, isso aí tá fora de cogitação, mas um valor mais compatível, até porque eu acho que hoje nenhum clube brasileiro pagaria 500 mil reais por Manuel, mesmo ele estando jogando muito bem aqui no Cruzeiro. Acho que ele queimou a língua de todos nós, né? Quando veio a notícia que o Manuel seria reintegrado, eu pelo menos fiz vídeo falando que não achava uma boa ideia, justamente porque o Manuel é um jogador muito caro e eu achava que a gente estava bem servido com os outros zagueiros, mas de fato ele tem sido uma peça-chave do elenco, hoje é o titular absoluto da nossa zaga e acho que se for possível renovar com o Manuel, a gente deve fazê-lo sim. Marilde Silva pergunta: você acha que o Wellington poderia jogar de lateral eventualmente, visto que é muito rápido, tipo fizeram com o Alphonso Davies, sem querer comparar? Marildes, obrigado pela pergunta. Sim, de fato é uma comparação, né? Não uma comparação de qualidade, mas uma comparação de processo. Um ponta, um jogador rápido de lado que foi transformado em lateral. E eu acho que sim, seria possível, embora o Wellington ele não seja um jogador que tenha assim tamanha virtude na parte defensiva. Ele teria que ser muito bem trabalhado. Mas até pensando num esquema de 3 zagueiros, por exemplo, que você tem a figura dos alas, eu acho que o Wellington poderia muito bem ser um ala, justamente porque fisicamente ele é um cara que se destaca, ele é muito rápido, ele corre pra caramba, só que ele também tem problemas, né? Por exemplo, a resistência. O Wellington costuma cansar muito rápido durante o jogo, então ele precisa ser trabalhado nesse sentido. E o grande problema dele com a camisa do Cruzeiro até agora tem sido basicamente a tomada de decisão, né? Ele não é um jogador de muitos gols, de muitas assistências, embora tenha de fato alguns momentos muito bons até nessa Série B, é um cara que a gente enxerga que tem potencial e pode melhorar bastante. E se eu fosse o treinador do Cruzeiro, eu tentaria sim fazer um trabalho com ele, de um treinamento, de adaptação a uma nova função, né? Pra ver se ele consegue desempenhar isso nos jogos. É aquela coisa, se não der certo, na pior das hipóteses a gente tentou, tá? E o exemplo do Alphonso Davies que você citou é muito feliz, porque ele era um jogador que foi contratado, ele era um ponta quando jogava lá no futebol na Major League Soccer, né? Foi contratado pelo Bayern, fizeram um trabalho muito bom com ele e hoje ele é seguramente um dos melhores laterais esquerdos do mundo. A Mari Claudiano pergunta: faltando praticamente um mês para o centenário, você não acha que o marketing do Cruzeiro está muito parado para as comemorações? A torcida pode fazer algo? Mari, obrigado pela pergunta. Eu acho que sim, de fato a gente tem visto muito pouca ação a respeito do centenário, que já está chegando, né? Mas eu acho que 2 fatores pesam muito para isso. Um é que o momento do Cruzeiro é muito baixo astral, né? A gente na Série B, parte baixa da tabela, lutando contra o rebaixamento. Então, naturalmente, não tem muito clima para comemorar nada nesse momento. Sem contar em todo esse turbilhão de confusão
confusões políticas que a gente está vivendo. E tem a questão da pandemia, né? Porque qualquer ação que você vá fazer com a torcida pro centenário, naturalmente deveria envolver a presença da torcida, coisa que hoje não pode, porque ainda não veio a vacina, a gente ainda está com a situação gravíssima, até com o aumento de casos aí recentemente. Então eu acho que nesse momento não tem muita coisa para ser feita mesmo, embora eu concorde, né, que um departamento de marketing, que é uma área que eu entendo muito pouco, para ser bem sincero com você, deveria pensar um pouco mais em ações para serem feitas de forma remota, né, serem feitas à distância, questões digitais, do online mesmo. Eu acho que poderia ter sido feito alguma coisa assim. Agora, o que a torcida pode fazer, eu sinceramente acho que não tem nada, especialmente porque eu não vou ficar incentivando ninguém a sair de casa e a se colocar em risco no momento de pandemia. E como o cenário hoje indica que a chance da gente ficar mais uma temporada na Série B é maior do que a chance de acesso nessa temporada, então talvez durante o próprio 2021 a gente tenha momentos mais adequados, né, para uma comemoração. Quem sabe o Cruzeiro não sobe na próxima temporada, se for o caso. É claro, a gente quer que suba esse ano, mas é muito difícil. Se for o caso, a gente sobe na próxima temporada e comemora de fato com o acesso e com a vacina, que tomara que venha logo. O Gerson Salles pergunta: com essa comissão técnica do Sub-20 demonstrando incompetência e sabendo que o Alex quer se tornar treinador no futuro, você acha que seria interessante convidá-lo para ser treinador ou assistente na nossa categoria de base, com o intuito de colocar alguém que no passado demonstrou muito conhecimento com a bola no pé e agora poderia fazer o mesmo fora das quatro linhas? Gerson, obrigado pela pergunta. Eu gosto sim da ideia, eu acho que o Alex vai se tornar um grande treinador, como a gente está vendo, por exemplo, o Rogério Ceni também se tornando um bom técnico, né? Esses caras que são de fato inteligentes, que mostram aí um conhecimento bom do jogo dentro e fora de campo. Provavelmente, se esses caras levarem a coisa a sério, eles vão se tornar referência sim. E o Alex, a gente não precisa dizer que é um ídolo do Cruzeiro e seria um cara muito bem-vindo. Eu acho que seria um ótimo nome, até porque hoje a gente está completamente às moscas no departamento de base. Só que tem alguns problemas nessa ideia, né? Por exemplo, hoje o Cruzeiro é treinado pelo Filipão, que é um cara que o Alex sempre teve uma boa relação até 2002, né? Em que o Filipão meio que prometeu ao Alex que levaria ele para a Copa do Mundo, na hora H não levou, e a partir dali existe sim um certo problema entre eles, embora o Alex fale sobre isso, até desconverse, mas a gente sabe, né, que não é uma relação de confiança plena mais. Então eu acho que a presença do Filipão, de certa forma, inviabilizaria hoje que o Alex fosse um cara trabalhando na base, especialmente no Sub-20, né, que é aquela categoria mais próxima do profissional. E eu acho que o Alex hoje, ele tá mais interessado em pegar um time profissional de fato, tá? Eu não sei se ele pegaria um time grande nesse momento, acho inclusive que ele deveria começar por baixo, em um time do interior, de um tamanho mais adequado para um iniciante, né, onde ele possa aprender um pouco mais a gestão de grupo, porque a gente pega, por exemplo, o Rogério Ceni. As primeiras experiências dele, ele já foi de cara pegando o São Paulo. Não foi bem, não durou o ano inteiro, foi mandado embora. Depois teve um momento bom no Fortaleza, aí veio aqui no Cruzeiro, mostrou também uma certa incapacidade de lidar com o grupo, né, por mais que fosse um grupo filho da puta, como era o do Cruzeiro do ano passado, ainda assim ele não conseguiu lidar com os egos e acabou sendo fritado. Então tem muitas lições que o Alex só vai aprender sendo de fato um treinador de time profissional. Eu adoraria ver o Alex trabalhando no Cruzeiro, mas acho que isso é muito improvável no momento, justamente por essa situação, esse quiprocó que existe dele aí com o Filipão desde a Copa de 2002, tá? Mas queria muito ver. E pra fechar, o Matheus Narciso pergunta: no auge do Cruzeiro, quem foi melhor, o Wellington Paulista ou o Antiope? Matheus, obrigado pela pergunta. Eu e a minha casa servimos ao Antiope Ábila, cara. Então ele, pra mim, em comparação com o Wellington Paulista, é muito melhor, tá? O Ábila era um jogador limitado? Sim. Caneleiro? Sim. Com grandes problemas para dominar a bola, um cabeceio muito deficitário, mas ainda assim foi um atacante que eu gosto muito mais que o Wellington Paulista. Mesmo que os números digam o contrário, né? Porque o Wellington Paulista fez muito mais gol pelo Cruzeiro, fez mais de 70 gols, o Ábila fez 25, salvo engano, então o Wellington tem muito mais história dentro do clube. Mas ainda assim, os melhores momentos do Wellington Paulista, 2009 ele foi bem, 2012 ele teve um bom momento, apesar de ser muito gol de pênalti, mas ele teve bons momentos. Eu nunca gostei tanto dele igual eu gostei do Antiope Ábila quando chegou ao Cruzeiro, metendo gol, a forma de comemorar, o filho dele que é extremamente carismático, né, o Antiopito, que é realmente sensacional. Então nessa dividida eu sou 100% adepto de um Antiope Ábila e pra mim, sinceramente, nem tem muita discussão, tá? Eu acho que ele foi um jogador que, pelo pouco tempo que ele teve no Cruzeiro, ele fez muito mais que o Wellington Paulista, que teve alguns bons momentos, mas a torcida do Cruzeiro em vários momentos
momentos odiava o Wellington Paulista, só que hoje quase todo mundo esqueceu, né? Porque a torcida normalmente tem uma memória curta. E esse vídeo fica por aqui, galera. Se gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use aí os comentários para opinar sobre cada um dos temas abordados e também para fazer a sua pergunta para a semana que vem. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!